Percebam que apoiar quem sabe o que está fazendo e acredita que funciona é outra coisa. A pessoa já falou, ó, tô aqui, estamos numa pré-queda, passamos o nosso padrão. O padrão que levou vocês a perderem o bebê pode ser o padrão que leve vocês a perderem outra coisa. Quando eu olho um bebê que não vem, eu estou olhando um avanço que não existiu. O bom da pré-queda é que ela revela padrão. É padrão de comportamento, padrão de relacionamento. A gente vai demorar muito, mas muito para não se importar com o que as pessoas pensam de nós. Tudo bem? Elton, que alegria estar aqui. Você não tem noção. Você está quebrando mais um padrão meu. Obrigada por me chamar. Ah, coisa boa. Então vamos aproveitar esses 10 minutos aí. E por que tanta alegria? Elton, o seu método realmente tem mudado a minha vida, mudado as minhas relações, está me fazendo ir para um outro nível em todos os ramos da minha vida. E eu pedi essa oportunidade aqui porque a gente está passando por algumas pré-quedas, né? Hoje o meu namorado também tá na aliança. A maioria das pessoas que eu tenho contato, eu falo de vocês, falo do método, né? Então tem algo que eu tô te chamando justamente para a gente tentar olhar para essas pré-quedas, esses pontos cegos ainda que a gente tem passado, porque nós ultrapassamos o nosso teto, né? O Joaquim ultrapassou o nosso teto, e quando ele atinge esse teto, Elton, eu não estou conseguindo avançar mais financeiramente, eu vejo que eu travo. E eu estou rodando os protocolos, já rodei todos os possíveis, né? E ainda assim tem algumas coisas que estão barrando a gente nessa questão. Você conseguiria apoiar a gente aqui nesse Claro. ponto? Sim, Gente, vamos juntos no resgate. eu vi vocês lá, vocês têm uma família engraçada. Essa é aquela família que não dava pra saber se a filha era irmão, era neta, e a mãe tava lá e a avó tava também. A água É dos bem seis aí é boa, hein? Vocês são goianos, né? boa. É boa. Coisa boa. Então vamos lá, gente. Percebam que apoiar quem sabe o que está fazendo e acredita que funciona é outra coisa. A pessoa já falou, ó, tô aqui, estamos numa pré-queda, passamos o nosso padrão. A pessoa está tentando usar os nossos recursos para fazer o que tem que ser feito. Ponto. Se vocês tentarem misturar demais as técnicas, vocês vão confundir a cabeça de vocês. Eu não tô querendo ser purista, eu não tô querendo puxar a sardinha pro meu lado. Tanto é que eu disse no plano perfeito hoje. Se você quiser misturar as coisas, faça o seguinte, separe e deixe a aliança divergente por último. Se nada funcionar, você roda o protocolo, mas quando você for rodar o protocolo, roda direito. Encara as premissas do jeito que elas são propostas e use a estrutura do jeito que ela existe, tá? Aqui nós temos, a gente está em pré-queda, a gente é muita gente. Eu estou em uma pré-queda, ele está em outra e aparentemente estamos vivendo a mesma situação por motivos diferentes. Primeira percepção que eu quero de vocês aí. Nossa empresa travou. Opa, eu tô querendo uma coisa, meu sócio está querendo outra. Um exemplo, ok? Eu dei o exemplo do raio que caiu lá em casa. Caiu na casa de quem? Caiu na minha casa. Caiu na casa da minha esposa também. Mas nós tínhamos um plano que estava um pouco diferente. Minha teia cruzou com a dela ali, o raio caiu e eu falei, beleza, me conta o que o raio significa para você que eu te conto o que significa para mim. O que aquele raio significava para mim? Paz. Se os seus problemas aumentarem, eu fico em paz, mulher. Eu prefiro você com os problemão desse aí do que com os probleminha pequeno, porque você tem um padrão que quando você tá com um probleminha pequeno, você arruma problemão. Então eu quero que um raio caia aqui, eu quero que a empregada fique doente, eu quero confusão aqui em casa, porque quando essa casa tá um caos, você é a pessoa mais fantástica do mundo. Quando tá uma paradeira, você vira o Satanás. Foi mais ou menos isso. Então, um raio daquele por semana, por mês, bora! O meu cockpit não queimou. Ah, queimou ar-condicionado, queimou não sei o que. Manda o assistente trocar, vê se a empresa de energia vai repor. Se não for repor, valeu a paz daquela semana, porque naquela semana eu tive a melhor versão da minha esposa. Entende? Aí ela já olhou os padrões dela e falou assim, não, mas eu não quero ficar quebrando as coisas para me ocupar. Então, se você não quer, tá ótimo.
já entendeu. Então, a mesma situação revela a pré-queda de um e revela a pré-queda de outro. Tanto é que depois do plano perfeito, a gente estava conversando e falou assim, amor, quero bater seu plano com o meu porque acho que tem uma teia sua atrapalhando a minha. Eu falei, vamos ver. Porque talvez eu esteja vivendo ou criando uma pré-queda para forçar ela a olhar para alguma coisa ou para forçar ela não olhar para alguma coisa. Então, a nossa principal premissa é tudo muda quando alguma coisa muda. Vocês romperam o teto, meu irmão, já tem que... Sabe aquele alerta que você espera acender no painel do carro? Quando vocês chegarem no teto de vocês, isso vale para todo mundo, não espera a luzinha acender não, já vai lá e acende. Quebrou o teto. E a gente começou a avaliar essas pré-quedas. Saímos do teto, aí a gente começou, o que poderia surgir de pré-queda, né? Tá, então a gente tentou avaliar todas as possibilidades, né, Joaquim? E aconteceu tudo. E aconteceu tudo que a gente previu. Assim, foi incrível, né? Beleza. A questão nossa é que ainda assim, a gente previu essas pré-quedas, a gente está quebrando por exemplo, a postura, quando aconteceu, aí até mesmo com relação ao trabalho do Joaquim. Qual que é o trabalho né? do Joaquim? Hoje eu trabalho como copywriter. E eu tô com um objetivo de me especializar em monetização de audiência, ou seja, pegar pessoas que já fazem lançamentos ou já tem um perpétuo rodando e trabalhar justamente os leads que ficaram para trás, que é a base que fica, né? E com a meta de gerar 1 milhão por mês para os clientes, tendo 15% de comissão de tudo que for vendido sem custo com anúncio. Esse foi o plano para chegar nos 150 mil por mês, né? Que é hoje o plano que eu tô buscando. A copy dele é boa, né? Depois faz um teste com o nosso pessoal aqui, porque tem lead de balde aqui. Mas beleza, aí você tá... Gente, o cara que tem um plano, que tem uma postura, e cá entre nós, gente, com todo respeito, esse cara, ele tem que se mexer. Olha o avião que ele tá tentando pilotar. Ele não é feio, ok? Mas certamente é uma mulher experiente, exigente e cara. Então, muito cara. É aquela coisa, quer andar de carrão? Bebe mais, IPVA é mais caro, seguro é mais caro. Agora, uma postura da que nós vimos aqui, nesse maluco aqui, coloca a postura daquele cara nesse maluco aqui por uma semana, ele vai levar um chifre ou um pé na bunda. Simples assim. E para saber se vai ser o chifre ou o pé na bunda, é só analisar a dependência emocional dela. Porque quem quer dar pé na bunda, dá pé na bunda de boa. Quem tem dificuldade para mandar embora, dá o chifre. É só saber qual é a dependência emocional de uma pessoa com a outra que você vai saber qual vai ser o comportamento dela numa situação crítica. E por que eu tô dando esse exemplo? Ó a clareza do indivíduo. O meu plano é gerar R$1 milhão em novos negócios para um determinado tipo de empresa e ficar com 15% de comissão. Se ele tiver permissão, ele vai fechar o negócio, gerar o resultado e receber, ok? Esse é o ciclo. Se você quiser encarar o ciclo completo, é fechar o negócio, gerar o resultado, receber e ficar com dinheiro. Porque ele pode receber e perder em outro lugar. Ciclo perfeito agora. Fechar o negócio, gerar resultado, receber, ficar com dinheiro e usufruir do dinheiro. Esse é o ciclo perfeito. Só que começou a dar certo aí por algum motivo e ele bateu o teto. Só que você... Ah, tá. Quem ultrapassou o teto? Você ou o Joaquim ou vocês são sócios? O Joaquim. Ah, você faz o que da vida? Eu trabalho com emagrecimento, sou da área da saúde e estou fazendo um processo de transição de carreira agora. Tá bom. Você tem clínica, produto online? O que é o teu negócio? O ano retrasado, eu engravidei, fechei uma clínica. Eu atendia em Goiânia, Miami, Campo Grande e Brasília. E aí, quando eu engravidei, a gente parou tudo, a gente acabou perdendo o bebê, né? E eu aí voltei para um consultório, que eu falei assim, não, por enquanto eu faturo muito bem, tá, Elton? Mas você é médica, nutricionista, terapeuta, é o quê? Eu sou biomédica e sou terapeuta biomolecular, eu trabalho com emagrecimento há mais de 16 anos. Show. Vocês perderam o bebê quando? Tem 1 ano e 6 meses. Já olhou para essa pré-queda? Hã? Já olhou para essa pré-queda? Elton, primeiro nós estamos olhando o que está sendo mais fácil agora, tá. né? Porque, de fato, tem no mês 6, às vezes né? tem que esperar passar mais para olhar esse tipo de coisa. Sim, e assim, Elton, como eu tô fazendo tudo muito, eu sou aquelas pessoas muito CDF, sabe? Então, a gente tá olhando o passo a passo, então foram as coisas que foram apresentadas através do protocolo, né? Porque quando a gente viu essa queda, quando eu conheci o Joaquim, eu tava no meu máximo, né, na minha carreira, em tudo, eu falei assim, cara, eu quero agora viver um relacionamento, entendeu? Eu fiz o meu cheque ali do tanto que eu precisava ter para ter minha independência financeira,
conheci o Joaquim ainda me ajudou mais ainda com relação ao meu trabalho, né? Então ele entrou na minha clínica como sendo copywriter mesmo da clínica. E aí a gente passou começou a se relacionar. Passou a copy na cliente, né? Sem vergonha. Foi, a copy dele é boa, viu, El? Eu tinha um outro cliente que ele brincava. O caso de sucesso foi tão bem feito que até casou com ele. Parou pra ouvir um copy bom, dançou. Mas vamos lá. Eu tenho 3 elementos aqui, ok. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que olhar os padrões dessa pré-queda da perda do bebê, tá? Por quê? Esse padrão, ele tá em uma teia que ele tende a se repetir. Não que o impacto ou o prejuízo seja o mesmo, ok? O padrão que levou vocês a perderem o bebê pode ser o padrão que leve vocês a perderem outra coisa. Quando eu olho um bebê que não vem, eu estou olhando um avanço que não existiu, entende? Então, beleza, eu tô com um bebê chegando aqui. Esse bebê foi programado ou não? Foi programado. Tá, a gente falou assim, legal. Vocês são casados? Ele veio com uma síndrome chamada síndrome de Edwards, que ela é uma síndrome raríssima, né? E ela o diagnóstico dela é incompatível à vida. Mas então, perceba que isso são detalhes do acontecimento. Então, por exemplo, se eu estivesse falando de um acidente de carro, aí alguém poderia dizer, não, mas o que aconteceu foi que o pneu traseiro direito do carro passou em uma pedra e rasgou, e esse lote era um lote raro, e quando ele rasga, ele se despedaça, e por ele ter se despedaçado, o carro rodou e a gente capotou. Então é um detalhe que nesse ponto não importa. Entende? Beleza. A informação que o bebê nasceu no mesmo tempo gestacional que a minha primeira filha nasceu, com 26 semanas também. Tá. Também não, também só um detalhe do acontecimento. Para mim, a informação que eu tenho era: saí para fechar um negócio e não fechei. Engravidei para ter um bebê e não tive. Entende? Aí eu pergunto, vocês são casados? Em breve, muito em breve. Beleza. A gente tá para setembro. Pronto. Por que nós não casamos antes? A resposta dele vai ser diferente da resposta dela. A resposta dele tem que ir pro papel, a resposta dela tem que ir pro papel, e depois os dois colocam na mesa. Os dois vão se chocar com a resposta um do outro, se ela for sincera. E essa resposta vai explicar por que vocês confiam tanto um no outro, mas ao mesmo tempo olham um pouquinho de canto de olho. Esse olhar um pouquinho de canto de olho tem a ver com os registros, com o histórico da Ana e com o histórico do Joaquim, ok? A Ana é uma mulher vivida e resolvida. O Joaquim é um sujeito homem ousado que tá nadando no fundo. Consegue entender a expressão? Tipo assim, meu irmão, você meteu um all-in aí, tipo assim, você meteu all-in, tipo assim, velho, você vai ter que bancar essa parada, entendeu? Então, tipo assim, quantos anos você tem, Joaquim? Eu tenho 25. E você, Ana? Eu tenho 38. 38. Tem uma diferença de experiência, tem uma diferença de exigência, tem uma diferença de histórico, de conquista e tal. Então, quando eu olho, eu falo, porra, tá. Os dois estão metendo um all-in. Eu vi alguma coisa nesse garoto, ok? Com todo respeito, não é demérito, Joaquim, é só uma realidade, ok? E ele olhou e falou, rapaz, eu vi alguma coisa nessa coroa. É tipo isso, velho, rapaz, essa mulher já tá resolvida em algumas coisas e vamos fazer um bem bolado aqui. O lance esse bem bolado precisa estar mais definido, ok? É natural que o Joaquim tenha que acelerar dobrado e que a Ana tenha uma certa ressalva de algumas coisas. Desacelerar uma série de coisas, etc e tal. Então, isso vai vir em relação a filho, isso vai vir em relação a dinheiro, isso vai vir em relação a patrimônio, isso vai vir em relação a compromisso, isso vai vir em relação a uma série de coisas. Então, isso tá muito nítido para mim, Elton, porque na hora que eu fui rodar, inclusive, o meu protocolo para isso, dessa questão dessa transição de carreira, porque eu faço dinheiro com muita facilidade, entendeu? Então, é como se eu estivesse esperando ainda ele dar essa alavancada que ele precisa para a gente conseguir, que tem algumas coisas ainda... Você tá esperando a equivalência mínima. Isso. Na questão da postura, você já tem uma certeza e uma satisfação social de que você não tá namorando um moleque. Exatamente. Ok? Mas no resultado, na quilometragem, esse garoto ainda não viu a quantidade de dinheiro que você viu. Esse garoto ainda não teve os altos e baixos e as retomadas que você já teve. Esse garoto ainda não demonstrou ter estômago, fígado, bolas e pregas anais para suportar coisas que talvez você já tenha suportado e coisas que no nível que você jogava, você sabe, tipo assim,
Cara, você é bom, mas sua casca é fina. Esse é o recorte do seu inconsciente. E você tá achando um jeito de alinhar essas coisas. Cara, alinha o mais rápido. Tipo assim, se eu não puder casar com um cara desse porque eu tenho reservas, ou do lado dele, se eu não puder casar com uma mulher dessa porque eu tenho algumas reservas, ressalvas, ou ela, essas ressalvas, o motivo do não casar, ou do ainda não casar, ele vai revelar algumas dificuldades no progresso. Então, quando você vira e fala, pô, eu tô esperando ele atingir um patamar, etc e tal. Ele precisa subir, cair, subir de novo para você ter certeza que ele é o cara que você imagina que ele é. Entendeu? Por Isso, quê? Elton. Pode ser um voo de galinha. Porque com os seus protocolos eu consegui de fato me enxergar. Eu tenho um perfil narcisista extremamente alto. Então, olhar para esses meus padrões, principalmente na hora que você falou da dependência emocional ativa, eu achava que eu era passiva com todo mundo. Na hora que eu olhei o seu protocolo de dependência emocional ativa, eu me achei um monstro, Eu olhei para aquilo e eu falei assim, essa sou eu, sabe? Parecia que eu tava conseguindo me enxergar de uma outra forma. E desde então eu tenho tentado ir para essa vulnerabilidade, eu tenho tentado ser a mulher que... E assim, não sei, eu não... sabe aquela coisa assim, a última encarnação, eu achava que era a minha última encarnação nessa vida, porque eu tava tão perfeita que não tinha como melhorar, entendeu? E vieram todas essas coisas. O Joaquim, ele tomou uma parte da nossa relação depois da questão do nosso filho, ele assumiu todas as contas de casa sozinho. Isso para mim foi algo extremamente difícil, sabe, Elton? Passar isso pra alguém, sabe? Hoje o Joaquim, ele é o provedor da nossa casa, entendeu? E ele faz questão disso tudo, ele sempre teve essa postura, de homem da casa, né? Então, trabalhar com essa minha feminilidade, aceitar do outro, tá sendo um processo muito difícil para mim. Tá, eu prefiro te dar uma pancada para você passar uns 2 meses digerindo isso do que vocês ficarem levando algumas porradas para entenderem. Repita comigo a frase só para você ver como ela sai e como você ouve. Hoje eu não teria perdido um filho dele. Hoje eu não teria perdido um filho dele. Como é para você falar isso e o que você ouve quando você ouve isso? Elton, a minha gestação, os médicos pediram para eu abortar o meu filho. Eu fiquei da 10ª semana à 26ª sentindo todas as dores de parto, com medo de ir ao banheiro, de perder meu filho. Eu não queria ter perdido esse bebê. Eu fiz o máximo que eu... Esse é o instinto natural da mãe, do corpo, do inconsciente, mas quando a gente olha aquela análise de momento, isso vale para um acidente, isso vale para uma doença, isso vale para um aborto. Por mais doído que possa ser, mas tipo assim, se você não olhar para isso logo, você vai arrastar isso durante muito tempo na sua vida e na relação de vocês. Tá? Você perdeu um filho, ele também, ok? Naquele momento não cabia um filho, por isso ele não veio. Os detalhes não importam, tá? Lembra daquele... Deixa eu fazer o desenho aqui. Eu só tô te falando isso porque eu acho que você vai ter estômago pra digerir isso nos próximos dias, tá? Por favor, tem problema. O que aqui você puder pra gente acelerar. Por favor, Elton, estamos aqui para isso. Momento, aqui eu tenho impacto. Quando eu falo de impacto, eu estou falando de intensidade, como o senhor conhece? S. Um falou C, outro falou S aqui, Intensidade. Perfeito. A sua vida estava acontecendo e aí um determinado momento da sua vida, aqui meses e anos aqui, em um determinado momento da sua vida, alguma coisa aconteceu. Bem aqui, certo? O que aconteceu? Vocês perderam um bebê. Ok. Qual foi a intensidade disso? Pode ter sido baixa, pode ter sido alta ou muito alta. Perfeito. Muito alta. Ok. Existem 2 deslocamentos que a gente faz. Um é no tempo, depois e antes. E outro é um deslocamento na intensidade. Ou eu aumento essa intensidade ou eu diminuo essa intensidade. Estão me acompanhando? Tô. Tá acompanhando, Joaquim? Daqui a pouco ela não vai processar mais nada e depois vai ser só você, tá bom? Ok. Então vamos aqui, nós temos uma intensidade e um tempo para ajustar. Se eu ajusto, e isso aqui para mim tá muito claro, tá? Se eu trago esse acontecimento para cá, ele não acontece.
Porque aqui você não engravida. Por aquilo que você estava vivendo, por aquilo que você estava passando, por aquilo que você precisava, não fazia sentido nem engravidar. Mas aí você vem de uma jornada de uma mulher resolvida, que já teve sua filha, tem sua carreira, teve seu relacionamento, foi bom ou foi ruim, não importa como foi, não foi mais, mas é uma mulher vivida, experimentada, com dinheiro, nova, bonita, competente, com N caminhos na vida. Beleza, então aqui não faz sentido engravidar de um garoto que não tinha sido validado nem por você, nem pelas pessoas próximas a você. Em resumo da ópera, esse relacionamento está num processo de validação, interno e externo. Esse é o jogo, entendeu? No fim das contas, essa é a verdade. Então, deixa a gente passar por uma situação dessa para poder validar ele, para mim e para essas pessoas, para que ele cresça também, é isso? E para ele. Para você, para essas pessoas e para ele. Tem dia que ele se sente o super-homem tá com você do lado. Tem dia que ele se sente deslocado. É impossível não ser assim. E essa balança, ela vai se equilibrando e a validação é para você, para os outros e para ele também. Tipo assim, caralho, será que eu vou dar conta? Vamos, velho, eu sou foda. Porra, mas é que ela é muito mais foda ainda. E ainda tem um outro elemento aí. Você teve um ex. E daqui a pouco dá o nome do ex. Puta, ela era casada, sei lá, com Roberto Justus. Aí falei, diminuiu ainda a piroca dele. Piroca social, emocional e etc e tal. Então tem um conjunto que é um processo que você está se reconstruindo, ele está se construindo, e aí tem essa coisa aqui. Justifica a construção, né? Exatamente. Justificaria também a minha reconstrução, né? A sua reconstrução. Então, por exemplo, imagine, faz parte para a sua história. Vocês estão juntos há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Você foi casada com a mãe, com o pai da filha? Não, nunca fui casada, Elton. Pronto, você nunca foi casada. Faz parte da sua história, nesse momento de vida, há 3 anos atrás, você sair com um garotinho bonitinho. Nunca. Interessante, que vai piorar. A copa tem que ser boa. Faz parte... da sua história interna, social, lembra o nosso mundo relacional, gente. Você ser conhecida como aquela médica assanhada que saiu com um garotinho e engravidou dele na primeira noite? Nunca. O que eu disse pra você aqui, ó? Se eu desloco esse acontecimento no tempo, essa gravidez não acontece, ok? Agora, quando eu desloco pra cá, pra quando ela aconteceu, ela faz sentido. Só que aqui não engravida, aqui vai doer, tá? Pode. Aqui não nasce e aqui não perde. Qual a diferença deste momento para este momento para este momento? O impacto. Não, a validação desse relacionamento. Aqui não faz sentido. E aqui também não. Só faz sentido aqui. E perceba que quando você perdeu, você precisava de um contexto, uma forma que justificasse uma doença rara, uma situação fora do seu controle e que mesmo todo mundo dizendo você precisa abortar, você não, eu não vou. Eu trabalhei para manter e etc e tal, ou seja, agora as pessoas vão pensar 2 vezes antes de criticar a sua relação por causa da sua dor, entende? Vocês ganharam um escudo, uma folga, um tempo. Não, porra, peraí. O moleque é sujeito homem. Engravidou a mulher, tava lá do lado dela. Porra, foi foda, ele tava lá e etc. Aconteceu, Elton. E foi tanto na minha família, na validação da minha família e da dele. Então, entendeu? Não se veja como um monstro. Nem você e nem você, Joaquim. Mas pré-queda é aquilo que você precisa, permite e prefere. Não importa se é um carro que eu bato, um contrato que eu perco ou um filho que não vem. Elton, e só uma dúvida. A gente pretende engravidar novamente em dezembro. Então, todo esse percurso, muitos dos que eu tenho rodado, que tem me aberto muitas portas em vários outros sentidos da minha vida, e que eu tenho tido muito resultado com esses protocolos, são a equivalência para eu não ter que passar por esse tipo de pré-queda quando eu engravidar novamente, entendeu? Então, eu estou tentando fazer esse caminho para avaliar essas pré-quedas. Diante do que você viu, você acredita que possa ter mais alguma pré-queda ou realmente é só esse motivo do qual a gente pode ter validação. Gerado... É só a validação. É validação. Quando vocês estiverem validados, porque a gente não está falando de Vamos lá. Aqui a gente não está falando de uma rapariguinha que cada vez engravida de um cara. Aqui a gente não tá falando de uma
mulher sem futuro, aqui a gente não tá falando de uma mulher sem estrutura. Não, a gente tá falando de uma pessoa que, tipo assim, mano, tá todo mundo perguntando, o que que essa mulher quer com esse cara? Até você, às vezes, se pergunta. Ele, às vezes, vai se perguntar. Existe uma diferença intelectual, existe uma diferença... Existem várias diferenças que elas sempre estarão. Sempre, sempre, sempre. E essa validação mínima precisa existir. Então, veio a pré-queda do bebê, por uma questão de validação, e tá vindo uma pré-queda. Primeiro você precisa mostrar. Esse cara ganha dinheiro, pô. Daqui a pouco você precisa mostrar. Não é sorte, não. Continuou ganhando. Ah, o cara teve problema. Não importa, ele é um cantor que não é de uma música só. Você quer a certeza de que você está fazendo certo, porque você aumentou o risco. E o Joaquim também, entende? Vocês aumentarem o risco. Piadinhas, questionamentos, suposições. Isso vai fazer parte dessa trajetória de vocês. Vai demorar um tempo para vocês estarem resolvidos. Então, primeiro, quais são as dúvidas da Ana? Quais são as dúvidas do Joaquim? Quais são os medos da Ana? Quais são os medos do Joaquim? A Ana pode ter medo e dúvida que o Joaquim não faz ideia. O Joaquim pode ter medo e dúvida que a Ana não faz ideia. Vou piorar. O Joaquim tem dúvidas ou a Ana tem dúvidas que é melhor nem colocar na mesa. Que se eu colocar na mesa eu desmonto o mundo do outro. E como assim você está com essa dúvida? Como assim você está com essa dúvida? Não sabia que você tinha essa dúvida. E essa dúvida sua gera uma dúvida em mim. Ou seja, vocês têm questões a mais para serem trabalhadas. Que eu acho que é extremamente suportável pela pegada de vocês, pela postura de vocês, pelo alinhamento de vocês. Por isso que eu perguntei, vocês são casados? Não é porque eu acho só que primeiro eu caso, depois eu tenho filho. Essa é a ordem natural. Tá? Mas é porque se eu já assinei um documento legal, se eu já assinei um documento social, eu já passei da fase da validação. E até algumas pessoas vão olhar e falar, agora já fez a besteira lá, já botou metade do que ela tem no nome desse aventureiro aí. Entende? Ou, se não botar metade do que tem no nome do aventureiro, como é que fica a cabeça do aventureiro? Porque na cabeça das pessoas é um aventureiro. E não tenha isso com demérito. É uma aventura. É uma aventura porque a margem de erro do Joaquim, meu irmão, é muito baixa. Joaquim tem 25 anos. Se ele estivesse se casando com uma menina de 22, ele ia poder se preparar por 10 anos para ela engravidar. Se ele quiser ser pai, ele tem que fazer um filho em você rápido. Ou seja, ele tem menos tempo. Tá? Fora todas as outras questões. Foi o jogo que ele escolheu jogar. Eu tiro o meu chapéu, eu respeito. Só que muitas vezes a gente nem viu tudo que a gente não viu, tudo que a gente vai enfrentar. Essa é uma verdade sobre o Joaquim, essa é uma verdade sobre a Ana, e o movimento que vocês estão fazendo vai acelerar tudo que vocês estão vivendo. Você precisava que ele mostrasse que é um homem e que ele sustenta o rojão. Você trouxe um rojão, você trouxe um aborto para as costas dele, você trouxe uma mulher machucada para as costas dele para dizer, deixa eu ver como ele vai se comportar e deixa as pessoas verem como é que ele se comporta. E tipo assim, parabéns, Joaquim, você tirou 10. Tirou 10. E assim, quando a gente vem para esse lugar aqui, por isso que eu te falei, vai doer. Mas quando a gente vem para esse lugar, não tem nem peso do aborto. Tipo assim, ok, você precisava disso. Foi melhor assim. Mas não fala assim. E entender da melhor forma possível, né, Elton? Como é que é? E me tirar, assim, esse papel de vítima e entender que isso, e vamos seguir adiante e ver o que a gente consegue fazer com relação a isso. Até para você saber que daqui a pouco, igual eu te falei, passando essa validação aqui, pode engravidar que eu te falo. Vai nascer e vai nascer saudável. Até porque aí o Joaquim vai virar e falar assim, agora eu quero filho. Se eu já tenho a mãe, eu tenho a mulher, eu sei que eu não vou sair daqui, eu sei que eu tô no meu lugar e que ninguém vai ficar me enchendo o saco, já que é pra eu ter filho logo, vambora. Aí ele não precisa perder filho, ele não precisa perder dinheiro, ele não precisa perder nada. Aí você vai descobrir que você ficou pequena perto dele. O ápice de vocês é quando o Joaquim olhar e falar assim, não sou eu que tô fazendo um favor, não é você que tá fazendo um favor pra mim de estar comigo. Sou eu que estou fazendo um favor para você. Quase isso. Você entendeu a metáfora aqui, sacou? A hora que ele inverter essa balança, vai ser a hora que algumas pessoas vão olhar e falar assim, quer saber? Esse Joaquim foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessa Ana. Entende? Mas ele é, Elton. Ele é. Ele tá aqui quietinho, mas ele é. Entendeu? E desse nível, hoje já passou desse nível de validação muito grande, né? O Joaquim, ele também tem dinheiro, né? Tem essas coisas, mas esse fazer em grandes volumes ainda tá
tá nesse caminho. Não, né? o Joaquim tá no tempo dele, ele tá acelerado no tempo dele. É só porque, pronto, o Joaquim é o Neymar chegando no Barcelona. É o Neymar? É, mas é o Barcelona, e o Barcelona é novo pra ele. E assim, ele tá nesse... Fala um pouquinho, meu bem. Não parece, mas eu tô quebrando um padrão aqui também, porque eu sou muito comunicativo, sei me expressar bem, e às vezes eu até tomo um lugar de fala, às vezes no momento que é pra eu ouvir, né? Então, o motivo até de eu estar aqui quieto... Ele tem horror de falar que ele é quebrado, gente. Pelo amor de Deus, ele não é essa pessoa. Ele tem horror em país dele. Então, o que acontece? Tipo assim, eu tô colocando no lugar de... Eu quero ouvir, eu quero entender mais do que falar, porque geralmente eu faço o contrário. Né? Então, por isso que eu tô até aqui realmente quebrando um padrão a mais. Aí virar e falar assim, Joaquim às vezes está numa posição assim, assim, assim. A gente já passou dessa fase, mas, enfim, buscando realmente quebrar um padrão aqui e buscar acelerar ainda mais isso. Igual a Ana Gabriela, ela estava esperando ver se ela conseguia um lugar aqui para um lugar de fala, enquanto isso eu estava na mesa já rodando mais protocolo. Cara, eu quero acelerar isso aqui. Boa. É isso. Vocês vão demorar uns 3, 4 dias para encarar algumas verdades sobre o que vocês ouviram aqui, que é olhar para uma pré-queda que revela padrões. O bom da pré-queda é que ela revela padrão. Padrão de comportamento, padrão de relacionamento. A gente vai demorar muito, mas muito para não se importar com o que as pessoas pensam de nós. Tipo assim, é porque faz parte da característica humana. A gente se importa com as pessoas com as quais a gente se importa. E a gente se importa com a opinião delas. E muitas vezes elas não estão prontas para entender digerindo as ações que você passou. Qual seria o protocolo mais indicado para que a gente consiga olhar isso com a clareza com que a gente precisa e consiga mudar esse padrão? Tá, a gente nunca vai ter um protocolo. Protocolo é igual remédio. Tá? Tem hora que o médico passa um remédio e depois ele tem que passar remédio pro remédio e por aí vai. Qual é o lance? Entenda, nós estamos em um processo de validação. Validação da Ana, validação do Joaquim, validação dos dois e validação para fora. Esse é o ponto. A Ana tem certezas e a Ana tem dúvidas. A Ana não pode abafar as dúvidas. O Joaquim tem certezas. O Joaquim tem dúvidas. O Joaquim não pode abafar as dúvidas. Algumas dúvidas a Ana vai poder tratar com o Joaquim. Outras não. Joaquim não pode saber que você pensa algumas coisas dele, porque quando você se resolver, você vai esquecer e ele vai ficar dormindo pensando naquilo. O Joaquim não pode contar algumas dúvidas para você. Joaquim, você vai com seu aliado, você vai com seu anfitrião, você roda protocolo sozinho para esse medo, entendeu? Mas é um processo de validação. Vocês ganharam paz com o que vocês passaram. Quando você ganha paz, você cria um ninho e vocês se uniram e as pessoas pararam de encher o saco de vocês, tipo, porra, peraí, velho, a mulher acabou de perder um bebê, velho, porra aí, ó, o moleque tá aí, tá junto, tá acontecendo, então vocês ganharam paz. Como é que vocês ganham isso de outro jeito? Ou como vocês podem precisar menos disso? O segredo tá nesse processo de validação. Joaquim ganhou dinheiro, bateu o teto. Primeira vez que o Joaquim bate o teto, qual foi o valor do teto, Joaquim? 30. Ana, qual foi o valor do seu teto? Eu cheguei nos 2 milhões. Perceba que tem um lado da Ana dizendo, amor, vai mais rápido. O Joaquim não viu 1 milhão ainda. Ele não sabe o que é 1 milhão. A gente só sabe o que é 1 milhão quando a gente pega. E quando a gente pega, a gente fala, é só isso? É, mas a gente precisa chegar lá. Então perceba, a Ana tá aqui, o Joaquim tá aqui nesse aspecto. Ele faz. Ele vai fazer, não há dúvidas de que ele vai fazer. Mas existem dúvidas de que ele vai fazer. Por quê? Porque ele não fez. Quando eu olho a postura, a competência, o risco que esse maluco tá assumindo, eu falo, ousado, hein? Ou desesperado, não sei. Ou ele viu um troção passando na frente dele e pensou, com o que acostumava passar aqui, meu irmão, nunca vi desses trem aqui não, vou pegar agora porque senão nunca mais eu pego. Tem um monte de coisa que a gente não sabe como foi. Ou de repente o Joaquim tava lá testando uma técnica nova de copy, tudo que ele... Sabe quando não, vai ser um exemplo muito ruim, mas segura aí, Joaquim, é só um exemplo de desenho. Sabe quando a mulher passa na frente da obra e o peão fala, lá em casa? Ele não tem a mínima expectativa de que ela olhe para ele e diga, mas qual é o endereço?
Ele não tem a mínima expectativa. Se eu não tenho expectativa, eu não tenho medo, eu não tenho alcance, eu não medi nada, eu só meti lá em casa. E ela falou, tá, mas você pode me passar o endereço ou eu vou ter que adivinhar a delícia? Eita, se a mulher falar isso pro cara, ele some na hora. E se foi isso que o Joaquim fez? Você não sabe? Entende? Tem o universo da Ana e o universo do Joaquim. O Joaquim bateu no teto. Aí você falou, nós estamos em pré-queda. Real, vocês estão em pré-queda. O Joaquim tá batendo na tampa dele e isso gera uma pré-queda no processo de validação da Ana. São pré-quedas diferentes. A mesma situação com pré-quedas diferentes. Entendeu? E assim, todas as vezes que eu cheguei nos 30 mil de faturamento, por exemplo, que eu coloquei aqui como um teto, os meses seguintes sempre aconteceu alguma coisa de eu parar as minhas próprias campanhas, ou de eu ter algum problema com o cliente, ou de, enfim, algo estagnar, e aí, tipo assim, eu não preocupar tanto, identificado, porque assim, não, faturo 30 ali, faturei 30 em alguns meses, sobrou grana, cobrir todas as despesas daqui, e só que aí eu vou desacelerando, em vez de acelerar mais. E assim, né? Então esse é um padrão que eu tô tendo que quebrar agora. E é um negócio porque ele recebeu 300 mil. E aí, o que acontece quando ele recebe esses valores mais altos? Sempre acontece alguma coisa, por exemplo, quando ele chegou nesse valor, foi quando eu engravidei do Rafael e o dinheiro esvaziou, porque a gente precisou pagar um tanto de outras coisas que precisou ir do dinheiro, entendeu? Então, sempre acontece alguma coisa quando ele ganha esses valores maiores e aí o dinheiro vai saindo de alguma forma. Do Rafael tinha entrado, tava com 80 e poucos mil na conta. E aí, tipo assim, veio tudo, a gente não tinha plano de saúde. Então, tipo assim, eu investi mais no negócio para acelerar ainda mais, fechar mais projetos, fazer ainda mais coisas. E em paralelo vinham as contas altas. O teto, tipo, você pode fazer o dobro ou o triplo, o teto ele vai ser respeitado até que a situação venha para quebrar o teto. E aí alguém perguntou ali, tá, mas ele precisa alcançar o teto dela? Depois que você casa, vocês criam um teto. E essa mulher, ela já usou perfume, comeu em restaurante, fez viagens que 30 mil por mês não, é tipo, mal dá as passagens. Então, essa adequação que vocês estão vivendo. E aí, de fato, o que a gente faz para acelerar? Ou, por que a gente não dá uma esperada? Aí a gente começa a entender quais são os desafios e os critérios. É isso aí, ó. A realidade social é essa aí, ó. Coitado, não sei o quê. Entende? E é tão isso que daqui a pouco alguém manda aqui e fala assim, moço, meu teto combina mais com o seu do que o dela, vem pra cá. Mas é isso, vai ralar muito? Vai. Foi o que ele decidiu e foi o que ela decidiu. Então, por que você quer uma mulher nesse patamar? E Ana, por que você quer um homem nesse patamar? E vocês estão buscando essa adequação. E essa adequação, ela é a razão das pré-quedas de vocês. Qual protocolo eu rodo? Aquele para a situação que vocês estiverem enfrentando. Problema dos 30 mil. Não é sobre os 30, é o medo de não fazer 30, é o medo de não fazer 40, é a certeza de olhar e falar assim, tá, tô com dificuldade de fazer 30 com a certeza de que 60 é pouco. É um misto de coragem e desespero e desânimo, sacou? Sim. Hoje eu comecei a rodar protocolos justamente para isso. Tipo assim, às vezes o medo de não conseguir outros grandes clientes e também o medo de me sobrecarregar, porque às vezes que eu estiquei muita corda para chegar nos 30, até para passar disso, tipo assim, eu me sobrecarreguei muito. Então, tipo assim, tem coisas que eu vejo que até mesmo a nível de negócio eu preciso amadurecer ainda mais, tomar novas decisões, correr riscos diferentes para dar esses próximos passos também. Show de bola. É um grande desafio, um desafio bonito e tem tudo para dar certo. É um grande desafio. Dispostas. Como é que Dispostas, decididas, acredito eu. Segundo... Não, dá pra ver que vocês estão dispostos e decididos e assim, quando você começa a entender o que é importante pra você, que jornada que você quer viver, que frio na barriga que você quer viver, aí você entra no processo. Talvez você não tenha vivido alguns frios na barriga com a sua profissão, com a sua trajetória, como você tá vivendo agora. Então, ele tá suando o bigode, você tá com outro desafio ali e aí vocês vão vivendo isso juntos, mas para que vocês não se machuquem mais por conta da validação externa, tentem definir qual vai ser essa jornada de vocês. O Joaquim não vai sair de 30 para 3 milhões, não vai. Será que a Ana precisa de 3 milhões? Ou o que a Ana precisa, o que a Ana entrega, o que a Ana não entrega, o que a Ana espera, o que a Ana não espera? Eu falei de uma questão financeira, porque para o homem conta muito, mas o que a Ana vê no
no Joaquim que ela nunca viu em homem nenhum? O que o Joaquim entrega que no fundo é o que a Ana quer nessa fase da vida dela? Se você fosse passar um dia, né, na minha vida, o que você faria para deixar tudo pronto para chegar mais rápido no objetivo que eu estou buscando? Eu sempre trabalho a base dos protocolos e a base da Aliança Divergente, que é motivo e objetivo. Por que você quer e por que você precisa chegar nesse 1 milhão tão rápido? Eu quero ter mais um filho, né? Na verdade, nós queremos ter 2 filhos, nós queremos mudar de casa. E eu quero crescer na minha carreira. Eu vim de uma família muito bem estruturada. E eu acredito que... Por que você tá com a mulher mais velha? Quando eu conheci a Ana Gabriela, né, começou nossa relação. Mulher mais velha foi muito sacanagem agora, hein, Ana? Mas é só pra torcer a faca, porque essa pergunta é a que ele se faz e é a que fazem pra ele, tá? Mas aí que tá, em relação a isso, eu conheci ela primeiro fazendo negócio. Eu tava numa cafeteria, eu vi ela conversando com um sócio dela da época, eu escutei o nome Copa, eu prospectei e fechei negócio. Começou aí. Só que... Elton, ele vem de um padrão, desculpa, meu bem. Ele vem de um padrão, a família dele é de fazenda, né, tem muitos bens, e ele sofreu, o irmão dele é suicida. Então, tem alguns fatores emocionais ali relacionados a esse processo e, né, acho que a gente se conectou através de uma dor. Foi isso. Bom, essa informação, ela é grande, tem muita informação aí. Gente, vocês parem de encher o saco no chat, deixa a mulher falar no lugar dele, quando ela quiser falar no lugar dele, a informação que ela trouxe foi extremamente importante e possivelmente ele não traria. Quando eu falo da validação, eu não tô falando só da satisfação. Por isso que eu fiz essa pergunta o que você quer com a mulher mais velha, assim como já perguntaram pra Ana o que ela quer com um rapaz mais novo, ok? O que eu ia mencionar é que a gente se conectou, eu gostei dela como pessoa, falei assim, eu sei, irmão, deixa eu te falar um negócio, não tem como não gostar da Ana, assim como não tem como não gostar de você, é que vocês estariam em baladas diferentes. Por que você não foi procurar uma mulher da sua idade que te entrega o que a Ana está te entregando, assim como eu preciso saber, e a Ana precisa saber por que ela não foi procurar em um homem da idade dela e do patamar dela o que você está entregando. Eu não tenho dúvida de que vocês estão entregando, mas eu tenho dúvida do que vocês estão entregando. Porque quando você dá uma satisfação do desafio que você está enfrentando, ela te entrega um desafio que uma menina de 25 anos não te entrega. Então te dá a chance de buscar, encontrar e garantir algumas validações, provar algumas coisas que não tem nada a ver com relacionamento, tem a ver com você. Entende? Beleza, vocês vão duvidar de mim? Vão. Eu vou para um lugar impossível. Vai ser impossível dessa mulher me contratar. Contratou. Vai ser impossível essa mulher me levar para a cama ou eu levar essa mulher pra cama. Levou. Beleza? Você tá numa lista de impossíveis aí. Se for esse o caminho. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, quando você... Sabe aquela pessoa que vem e fala, irmão, por que você foi arrumar essa confusão aí? Não tem a ver com a confusão que eu arrumei. Tem a ver com o motivo pelo qual eu preciso arrumar aquela confusão. Por que eu preciso daquela dificuldade? Por que eu preciso daquele risco? Por que eu preciso daquela superação? Por que eu preciso daquilo? Então, eu ia passar um dia na sua vida, eu não ia olhar pra essa mulher, não. Eu ia ficar bem. Não, mas nesse caso eu ia ser você, pô. É engraçado, né? Ele é ciumento. Seguinte, você pode ser eu por um dia, mas você não pode olhar pra minha mulher. Mas eu não ia olhar pra essa mulher. Eu ia olhar... Entenda. Tem uma superação nesse projeto de vocês. Ela é bonita e ela traz alguma coisa que vocês precisam. Se vocês descobrem isso, aí vocês param de correr atrás de algumas outras coisas. Por isso que eu te perguntei, por que você precisa de 1 milhão tão rápido? Você é um garoto de 25 anos. Por que você precisa chegar em 1 milhão tão rápido? Porque dependendo da resposta, eu vou chegar e falar assim, irmão, precisa de 1 não, precisa de 2, precisa de 3, entende? Se eu tivesse na sua vida, eu ia passar um dia tentando responder a pergunta, o que é que eu tô fazendo aqui ou por que eu tô aqui? Ela é linda, ela é legal, ela é resolvida em partes, ela tem dinheiro e tem 38 anos. Tem outras que são tão bonitas quanto ou mais, tão legais quanto ou mais, tem o mesmo tanto de dinheiro ou mais. Por que a Ana?
Acho que se eu tivesse na sua vida, eu ia dar um fora na Ana e ver o que ia acontecer. Isso é o que eu faria. Mas deixa eu ver. Mas existem coisas inegociáveis. Não, é porque é inegociável. Você não pode meter o pé na bunda dela? Então quer dizer que ela também não pode meter o pé na sua... Dentro do áudio do exercício, você fala, me diga apenas o que eu não posso fazer. Legal, e deixa as outras opções. Aliado raiz. Só que no final do áudio eu disse, será que aquilo que você colocou como intocável não revela a verdade por conta do padrão que você está mantendo, do problema que você está enfrentando? Você não é o único homem capaz de fazer essa mulher feliz e ela não é a única mulher capaz de fazer você feliz. E existem até opções mais baratas, mais fáceis, menos trabalhosas. Por que vocês dois foram arrumar um desafio desse tamanho? Essa resposta não é para separar vocês, é para entender, beleza, estamos aqui, estamos cientes, porque estou falando uma parada sincera para vocês. Essa resposta vai vir e talvez ela possa chegar no momento em que vocês não precisem mais dela. Isso pode ser tarde demais. Pode ser lá na frente, você vira e fala, tá, mas por que eu estava com ela? Ah, eu estava com ela porque eu precisava provar para minha mãe e não sei o que. Aí a hora que tiver provado, aí a beleza dela não vai contar mais. O jeitinho dela vai virar uma chatice. O padrão financeiro dela vai virar um peso. Um exemplo, ok? Eu só preciso ter certeza do que você tá fazendo aí, do que ela tá fazendo aí. Eu não tô dizendo que tá errado, não. Só que se eu tiver algo para o qual eu não puder olhar, pronto. Se você largar da Ana, você perde o que além da Ana? Essa é a pergunta que você vai dormir com ela. Se você largar do Joaquim, você perde o que além do Joaquim, Ana? Entende? Pensa na situação, largado, escolhi sair ou ela escolheu ir embora. Não importa quem foi embora. O lance é, se eu perco ele, eu perco o que além dele? Aí o outro vem falar amor. Vai nessa não. Se eu perco ele, eu perco o que além dele. Se eu perco ela, eu perco o que além dela. Essa foi um momento, Elton, que a gente passou por uma situação no começo do ano que eu quase terminei com ele. Porque a gente foi fazer uma viagem depois de muito tempo num lugar que assim, eu super gosto. É um lugar com padrão realmente muito bom, etc. E na hora que nós chegamos nesse lugar, era um resort, all inclusive, e aí o Joaquim, ele ficou trancado dentro do quarto o tempo inteiro. E esse é um padrão do Joaquim. Ele não usufrui tanto das coisas que ele tem, sabe? Já rodamos protocolo, ele já rodou protocolo de dependência emocional com o irmão que cometeu suicídio, né? Então ele foi vendo que esse é um dos padrões. E quando a gente chegou... Quantos anos tinha seu irmão? Mais novo ou mais velho? Na época eu tinha 15, ele tinha 18. Tá, pode falar, Ana. O Joaquim, ele é um senhor de 80 anos, sabe, Elton? Eu tenho que ficar puxando, vamos sair de casa, vamos fazer as coisas, entendeu? Eu achei que ela fosse completar a frase, nem transar não transa essa porra. Isso eu não posso falar. Brincando, só pra gente quebrar um pouco o clima aqui. Vai lá, Ana. Isso, aí eu falei, olha, Joaquim, a gente precisa usufruir das coisas, a gente precisa viver bem a vida, né? E essa dificuldade que ele tem em viver a vida, sabe? Eu amo fazer trilha, gosto de altura, gosto de saltar de paraquedas, e eu sou essa mulher da aventura, né? E aí eu tenho que ficar puxando ele para as coisas, e eu vi que eu agora tô muito mais em casa por conta dele, sabe? Então, a gente chegou nesse momento e falou assim, nossa, vamos terminar aqui? Parece que não tá bom. Aí foi onde a gente depois, falei assim, não, cara, não é isso que eu quero. Ele falou também, não é isso que ele quer. A gente já se questionou muito de término, se valia a pena a gente continuar junto ou não. Sentamos, alinhamos, já fizemos esses questionamentos, se é realmente isso que a gente quer. E é um questionamento muito que eu faço para ele, porque sou eu que sou 13 anos mais velha, né? A gente sabe que beleza, que isso não fica durante muito tempo, né? Então, são questionamentos que eu me faço, que eu faço para ele e que a gente pensa muito junto. Show. A frase para todos vocês, pra gente ficar com o exemplo desse papo maravilhoso de hoje é: o que eu perco quando eu perco o que eu perco? Eu não posso perder meu emprego. Por quê? O que você perde quando você perde um emprego? Eu não posso perder um contrato, eu não posso perder esse negócio, eu não posso perder essa oportunidade, Ok, posso perder esse homem, não posso perder essa mulher. Não se esqueçam que o autor da música Alma Gêmea se casou 7 vezes, viu? Todos vocês. Então, o que eu perco quando eu perco o que eu perco? Assim eu sei o que eu estou buscando e estou recebendo através daquilo. E é legítimo, é legítimo. Eu lembro quando teve a treta do Corpo Explica, o dia que eu cheguei e falei, vou sair disso aqui. Aí minha esposa chegou e falou, agora você está pronto para resolver esse problema. Eu passei um ano brigando,
pra resolver o problema e nada. Aí chega ele, amor, vou soltar a corda, vou embora, vou largar isso tudo pra trás e tal. Beleza, tô contigo. Só que eu acho que agora você tá pronto pra resolver esse problema. Eu não estava pronto pra olhar os dois lados da moeda. E se eu ficar olhando só um lado da moeda, eu vou ficar sempre forçando alguma situação na minha vida. E isso vai gerar efeito paralelo. Vou forçar as coisas a serem como eu quero que elas são, como eu acredito que elas são, ou como eu disse que era. Porque se vocês forçarem demais, vocês não vão ter permissão sequer para se separar. Imagine o seguinte, vocês lutaram tanto para provar para todo mundo que a diferença de idade não era uma diferença e que sim, a diferença de experiência ou financeira não era uma diferença, e aí daqui a pouco todo mundo passou até a apoiar vocês e de repente, cara, não tá tudo bem mais. A gente tá pensando em se separar. Como é que se separa agora depois de ter provado para todo mundo que a gente foi feito um pro outro? Aí vocês nunca vão poder ter aquela conversa que eu acho que todo casal tem que poder ter. Aliança na mesa e porta aberta. Se não tiver motivo para ficar, pode ir embora. Essa é uma premissa que vocês têm que ter em todo relacionamento, de sócio, de amigo, de parceiro, de cliente e relacionamento de casal. Se eu não tiver motivo para ficar na minha casa, se a minha mulher não dá conta de me dar motivo, eu vazo. Mas vocês fizeram um compromisso de ser bom um pro outro, de continuar sendo. Se eu não der conta de dar motivo novo para ela que vaze com metade do meu dinheiro ainda, entende? Então, se vocês fecharem demais para que isso resolva as outras coisas, e quando eu chamo de outras coisas, quais são as outras coisas? O que você está fazendo aí? Isso vale para um, isso vale para outro, isso vale para a gente. Se vocês estão achando que eu estou passando esse tempo todinho aqui para atender dois aliados meus, vocês não entenderam o que eu estou fazendo. Se vocês estão achando que esse papo é sobre esses dois, vocês não estão entendendo. Esse papo é sobre nós todos. Mas o meu marido não tem diferença de idade de mim, a gente não tem diferença de dinheiro, mas todos nós estamos entrando em situações para nos validarmos nas nossas situações, nos nossos planos, nas nossas vontades. Criando situações, vivendo pré-quedas, engravidando, ganhando ou não o filho, mudando de cidade, batendo carro, ficando doente. As pré-quedas são aquilo que nós precisamos, permitimos e preferimos. Então nós precisamos ter a permissão para fazer e para não fazer. Legal ser difícil fazer e legal vocês estarem enfrentando, porque vocês estão se alinhando. Vai chegar um momento que o José vai virar para Ana e vai falar: não fala comigo desse jeito não, porque quando você fala comigo assim parece que você é minha mãe. Mas em alguns momentos dentro dele ele vai olhar para ela. Nessa fase, o que você acha? Você é mais experiente que eu. Em alguns momentos você tá mais para minha mãe do que para minha filha, mais para minha mãe do que para minha namorada ou para minha esposa. E é mesmo. Até que vocês alcancem essa equivalência, essa maturidade. E tá tudo bem. E talvez isso dure 5 anos. E tá tudo bem também. Desde que hoje você olhe para ele e tenha uma boa resposta para essa pergunta, Ana. O que você está fazendo com esse cara? Desde que você olhe para ela, Joaquim, e tenha uma boa resposta para essa pergunta. O que você está fazendo com essa mulher? E acima de tudo, que um saiba que o outro está se perguntando o tempo todo. Porque lá fora, as pessoas ensinam a parar de fazer essa pergunta depois que casa. Eu estou provocando isso porque dá para ver que vocês se gostam. Dá para ver que vocês estão cientes do risco. Isso é legal. Só que vocês vão ter que enfrentar muita coisa. Assim como outros casais também vão ter que enfrentar muita coisa. E quer saber? A maior parte das coisas que vocês vão enfrentar, nada tem a ver com a diferença de idade de vocês. Pode sim ter a ver com o motivo pelo qual vocês preferiram alguém que tinha uma certa diferença daquilo que seria o aparentemente adequado para vocês. Olhando de fora, eu pego e falo: puta casal, tem tudo para dar certo. E tem tudo para não dar certo, como todo casal. E o mais legal é que vocês estão tentando enfrentar o que pode ser o atraso ou o atrapalho de vocês. Eu falo: do caralho. E aí, por que eu quero essa mulher? O que ela traz para mim? Mano, esse moleque gosta de nadar no fundo. Desculpa a expressão moleque. Gosta de nadar no fundo. Isso é bom. Hoje é desespero, mas daqui 10 anos, quando esse cara tiver 35 anos, ele vai estar falando em quê? Bando de marmanjos que tem aqui. Vou falar um linguajar bem chulo para vocês entenderem.
olha a mulher que esse maluco foi inventar de comer. Ele não vai ter um dia de paz. Ótimo. Vou contar um negócio pra você, ô Joaquim. Quando eu comecei a azarar minha mulher, eu sabia o ambiente que ela frequentava, eu sabia que ela queria ser juíza e os professores e ela trabalhava na defensoria pública, então todo mundo sabia que ou ela ia ser juíza ou defensora, ou talvez defensora e depois juíza. Ela era queridinha ali dos juízes, dos procuradores, obviamente todo mundo queria pegar. No bom linguajar é esse. E aí quando eu comecei a azarar, eu achava que esse fosse o meu desafio. Aí eu descobri que ela estava paquerando. A gente é meio cringe aqui, né? Ela estava paquerando um piloto de caça. Eu falei, caralho, mano, que história que eu tenho pra contar uma louca piloto de caça, velho? O que eu vou oferecer pra essa mulher que esse cara não tem coragem de oferecer? Sabe o que eu ofereci? Eu pedi ela em casamento. Eu não dava conta de pagar nem minhas contas. Eu pedi ela em casamento. Eu fiz a única coisa que ele não faria. Porque ele tinha carreira, ele tinha um monte de coisa pra priorizar. Eu falei, ele não vai dar essa atenção toda pra ela. Eu apostei ali, meu irmão, é assim que eu vivo até hoje. E possivelmente é assim que você vai viver durante um bom tempo, Joaquim. Só que vocês estão numa pressão de validação animal. Aproveita essa pressão, explora isso, saiba dos riscos e deixa ela saber do risco. Tem coisa que você não vai entregar, por mais que você queira. Você tem 25 anos, tem coisa que só o tempo dá, entende? Tem coisa que ela não vai entregar e por aí vai. Quando isso estiver na mesa, aí não tem surpresinha. Aí quando eu te disser, o que você perde se você perder essa mulher? Você fala, opa, velho, você não pode largar dessa mulher não, Elton, porque olha aqui o que ela me entrega. Olha aqui o que ela representa pra mim. E aí vale tudo nessa lista. Vale tudo nessa lista, desde que você saiba o que tenha nessa lista. Talvez você queira provar alguma coisa pro seu irmão. Foda-se se for isso. Se tiver na lista, beleza. Ah, se é ruim, encara. Se precisar trocar, troca. Mas põe na lista. Porque não adianta eu viver a sua vida por um dia e você chegar e falar, Elton, quebre meus padrões, rompa meu teto, acelere meu resultado, mas não troca minha mulher. Aí se eu chegar e falar assim, Joaquim, descobri um negócio. Troca essa mulher que daqui 3 meses você tá rico, irmão. Por isso, por isso, por isso. Aí você vai virar e falar assim, mas eu não troco esse dinheiro por ela, porque ela me entrega isso, isso e isso. Aí você vai inclusive entender por que o dinheiro não chegou ainda. Tá fazendo sentido pra vocês? Sim. O que vocês estão fazendo aí? É uma pergunta que parece uma ofensa, mas é uma pergunta que eu faço pra qualquer casal. Só que tem muita coisa que pra qualquer casal é normal, que pra vocês vai parecer ofensa, pressão, cobrança, dúvida, entende? No fundo é só uma pergunta. O que você quer com esse cara? O que você quer com esse cara? Por exemplo, você pode me fazer essa pergunta. Elton, você é multimilionário, famoso, um gênio. O que você quer com essa mulher sua, cara? Tem um monte de mulher fã aí, não sei o que e tal. Eu tenho resposta. Resposta boa. E a hora que essas mulheres ouvirem, elas vão falar assim, eu não dou conta de ser essa mulher que esse cara tá buscando, não. Essa mulher que eu tô buscando eu encontro em casa. Então, animal vocês estarem entendendo a pré-queda de vocês. E vou voltar lá no começo do papo, Ana. A gente está em pré-queda, sim. A pré-queda de vocês, ela é diferente por conta do mesmo desafio, por conta do mesmo problema. Qual é o problema? Joaquim chegou no teto. Isso é um problema para o Joaquim e outro problema para Ana. Ana vai para o protocolozinho dela lá. Talvez Joaquim possa e precise saber. Talvez Joaquim não deva saber. Joaquim vai para o protocolozinho dele lá. Talvez Ana possa e precisa saber. Talvez Ana nem deva saber. Ah, meu amor, o que foi que agora os contratos estão fluindo? Aumentei minha permissão. Não precisa falar qual padrão que você quebrou. Aumentei minha permissão. Ponto. E aí, acelera. Como acelerar? Vou repetir. O que você perde se você perder essa mulher? O que você perde se você perder esse cara? Não é companhia, não é carinho, não é sexo, não é dinheiro. Não é. Aí vocês vão descobrir o que vocês estão buscando e talvez vocês descubram que vocês tenham encontrado e aí vocês não queiram mais se validar e vocês não precisem de problemas para mostrar a força, a união de vocês, porque vocês têm certeza do motivo pelo qual vocês precisam um do outro e formam um belo casal. Muitíssimo obrigada. Ela não tem voz de radialista? Você tem que gravar uns anúncios pra gente, uns áudios, essa voz de apresentadora da Rede Globo. Vou gravar muitos áudios diários pra vocês contando sobre as coisas que eu já vivi aqui na Aliança, através dos protocolos de vocês. E eu realmente sou muito grata pelo seu trabalho, pelo seu atendimento, pelo seu tempo aqui com a gente. Olha, muito obrigada, de verdade. Maravilha. E assim, dando o meu depoimento também, até mesmo por estar muito nesses bastidores do digital, a gente vê muita coisa, né? E nem tudo é o que parece ser. E hoje eu tava comentando com a Ana Gabriela, cara, como é que o Elton deu conta de fazer o que ele fez? Que eu lembro de um lançamento do Corpo Explica, que a gente até ficou entre os mais vendidos
como afiliado do Otávio Castanho. Não sei se você conhece ele ou lembra dele. Deve ter alguma familiaridade ainda. Lembro. Porque eu escrevi uma sequência de e-mails, a gente foi lá e a gente chegou a vender muito bem. E a gente conversou, cara, o Corpo Explica é um achado. Tipo assim, é uma coisa muito diferente e tudo mais, por isso é um lançamento tão grandioso. E hoje eu falei com a Ana Gabriela, cara, o Elton fez algo tão incrível quanto que era o Corpo Explica. E mais ainda, né? Mais ainda. Muito mais, porque entrega um resultado muito rápido, né? E assim, toda a sua equipe tá de parabéns. O suporte, Elton, assim, eles respondem em menos de 2 minutos. Então, é assim, cara, é fantástico aquilo que você tá fazendo, é fantástico os protocolos, você tá de parabéns. Nós estamos, né? Nós estamos, eu, minha equipe e, cara, os aliados, você poder ter com quem conversar, alguém que fale sua língua, alguém que não vai te julgar e não vai pegar o peso do seu problema, isso aí é a coisa mais poderosa de toda a nossa construção. E meu time vai te procurar, Joaquim, para passar um desafio para você. Vamos ver quão bom você é. Vai que... O contato onde eu deixo. A Nicole vai pedir para você no Zoom, mas eu te acho aqui, eu tenho seus dados. Beleza, combinado. Show de bola, casal. Acima de tudo, obrigado pela confiança e pela disponibilidade de emprestar a vida de vocês, a história de vocês, o desafio de vocês, a dor de vocês e o sonho de vocês para a gente tentar ensinar e inspirar tanta gente. Eu tenho certeza que alguém aprendeu alguma coisa aqui essa noite, nem que tenha sido só nós 3. Eu te falo, muito obrigado. Muito obrigada. Maravilha, beijo, beijo. Vamos pra vida, porque a vida é justa e só está esperando cada um de vocês, cada um de nós. Acho que hoje deu pra deixar bem claro o que a gente faz. E assim, gente, vou falar um negócio bem sincero pra vocês. Esses papos aqui do Refúgio são papos assim que não representam nem a pontinha do que a gente faz, com a clareza, com a velocidade, com a profundidade, com a coragem, com a sinceridade. Porque chegar para uma pessoa e dizer você perdeu seu filho porque você precisava, porque você permitiu e porque você preferia, é um negócio de outro mundo. E mais louco é a outra pessoa do outro lado ter olhos para ver, estômago para suportar e coragem para encarar. Porque é muito fácil colocar, porque Deus não quis, ou porque isso, ou porque aquilo. Mas espera aí, quantos padrões tem por trás de um acontecimento desse, de uma situação dessa que pode estar impedindo pessoas de viverem coisas fantásticas?